Olá, pessoal! Vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Vanderlei Luxemburgo discordou da postura de Abel Ferreira, que mandou um forte recado aos torcedores do Palmeiras no fim de semana. O ex-treinador argumentou que o português não pode querer ensinar como a torcida deve se comportar. Tem que agradecer muito, porque a torcida do Palmeiras não vai mudar. Ele não vai ensinar o torcedor a torcer, nem eu vou ensinar, nem o Filipão. Torcedor é torcedor, declarou Luxemburgo em palavras no programa Mesa Redonda da TV Gazeta. Depois da vitória do Verdão por 4-1 contra o Juventude, no último sábado, no Allianz Parque, o técnico português mandou um forte recado aos torcedores do clube da Barra Funda. Claro que é bonito ver um estádio cheio como foi hoje. Quando as coisas estão bem, não preciso ver o todos somos um. A onda leva. Não é aí que eu preciso da nossa torcida ou da Mancha Verde, disparou ele. Preciso deles nos momentos difíceis, como quando perdemos para o Corinthians. Se o Palmeiras quer ser diferente, se os nossos torcedores querem ser diferentes, é nos momentos difíceis que precisamos deles, complementou o europeu. A relação entre o treinador e parte da torcida estremeceu no começo de agosto desse ano, quando a equipe alviverde foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Brasil para o rival Corinthians. Alguns torcedores presentes no estádio vaiaram o comandante de forma ácida na ocasião. Muito convicta em cada ação, a presidente Leila sempre bancou Abel mesmo em momentos críticos. O ex-técnico elogiou a postura da mandatária. Ele tem que dar graças a Deus que tem uma presidente fera. Ela segura, se fosse qualquer frouxo, ele já teria sido mandado embora há muito tempo pelos problemas que ele já criou, opinou Luxemburgo. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Por isso que o Palmeiras jogou no sábado e não teve rodada no domingo. Então, o Palmeiras tem 58 pontos, o Flamengo tem 55 pontos e o Cruzeiro tem 52 pontos. E não tem mais aquela diferença de 2 jogos. Não, tem uma diferença de um jogo. Tem uma diferença de um jogo, não tem mais. Porque era um jogo para o Flamengo e 2 jogos para o Palmeiras. Não, tem um jogo de diferença para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um jogo a mais. Então, Casa, é isso que eu estou dizendo. O Cruzeiro tinha uma diferença de um jogo para o Flamengo e de 2 jogos para o Palmeiras. Agora ele tem uma diferença de um jogo para o Flamengo e de um jogo para o Palmeiras. Sim. Então a situação fica mais difícil por isso, apesar de ele estar 6 pontos atrás do Palmeiras e um jogo a mais. O Flamengo pode, por exemplo, no confronto direto, igualar os 58 pontos. Aí depois tem que ver o que acontece, porque o Palmeiras tem 2 vitórias a mais que o Flamengo. Só que antes do confronto direto, tem Palmeiras e Bragantino no Allianz Parque e Flamengo e Botafogo. Nós vamos para as Botafogo e Flamengo. Quer ver? Aí nós temos... Botafogo e Flamengo. Eu sou encantado com o Mirassol. Ganharam de novo, tá lá... Eles estão, nesse momento, direto na Libertadores, na fase de grupos, cara. Na fase de grupo, eles vieram da Série C para a Série B, da para C, para 2 anos da B, da C para B. Estão aí com 46 pontos, já abriram 3 pontos, que veja que é o mesmo número de jogos para o Botafogo. Abriram 3 pontos reais para cima do Botafogo e abriram 3 pontos para cima do Bahia, mas o Bahia tem um jogo a menos, pode ter os mesmos 27, pode chegar nos mesmos 46 pontos do Mirassol, mas me encanta. E depois vem 2 times fortes, que fazendo um belo campeonato, e se esperando disso, Botafogo e Bahia. Nesse momento, seriam esses 6, 4 indo direto para a fase de grupo e 2 indo para a pré-eliminatória da Libertadores. Nesse momento seria esse. Qual é a próxima rodada? Umas 2 próximas rodadas. Então agora, o Palmeiras joga em casa com o Bragantino. E o Flamengo joga fora, mas é no Rio de Janeiro, mas é no estádio Newton Santos, é gramado sintético, faz diferença. O Flamengo joga com o Botafogo. Depois, na sequência, o Palmeiras vai ao Maracanã, vai ter 75 mil pessoas no Maracanã. O Palmeiras vai ao Maracanã para o confronto Palmeiras e Flamengo. Se partirmos do princípio que se mantém a diferença, esse jogo é fundamental no confronto, é já um jogo de 6 pontos. Então o Palmeiras, o Flamengo joga em casa. Vamos vir para cá para o Cruzeiro? O Cruzeiro agora volta para o campeonato no clássico contra o Galo, jogando na Arena do Galo, que também é sintético, que também é gramado sintético. E é um jogo daqueles para arrepiar. E depois joga em casa com o Fortaleza, que deu uma melhorada, mas ainda está lá na zona do rebaixamento.
Vocês olhando tudo isso, não quero que ninguém diga quem vai ser campeão, porque é impossível. É impossível dizer quem vai ser campeão. Eu acho que será um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Quem quer falar, por favor. Eu acho que o Palmeiras aumenta a diferença no meio de semana. Como é que é? Eu acho que o Palmeiras vai aumentar a diferença para o Flamengo no meio da semana. Eu acho que Flamengo e Botafogo, a tendência é um empate. E o Palmeiras joga em casa com o Bragantino, a tendência é o Palmeiras Aí vencer. aumentaria para 5 pontos. 5 pontos. O Flamengo já chegou até em cima do Palmeiras há 3 rodadas atrás. 5 pontos e 3 vitórias. aí com 3 vitórias. Mas Não, estou falando da tendência, hein? Não estou falando que isso vai acontecer. esse campeonato não está dando para adivinhar nada, quem joga em casa, quem joga fora. Como é que vocês veem o Eu campeonato? acho que, assim, olhando, analisando, eu vejo o Palmeiras mais dentro da competição do que o Flamengo. O Palmeiras vive muito mais a competição, joga mais com mais intensidade, joga mais dentro da competição, joga os jogos decisivos mais importantes, joga dentro da competição. Eu acho que o Flamengo, nesses 5 últimos rodadas aqui, não foi o Flamengo que vinha como estava lá atrás. Deu uma caída e o Flamengo não está com a mesma disposição do Palmeiras para identificar os jogos decisivos. E o Palmeiras identificou, atropelou o Juventude, porque eu não posso perder ponto para esse time aqui. E se o Bragantino, como está jogando em casa, ele botar o Palmeiras, não tem como segurar. Como Isso é que o você Palmeiras tá vê com a tua identificando. experiência técnica do Flamengo que você já foi? Nesse momento, a relação da torcida com o técnico, que talvez não esteja escalando os jogadores que a torcida estivesse querendo Não que é ele questão escalasse. da torcida, não. Eu acho que o Felipe Luiz é o seguinte, ele não conseguiu ainda, pela juventude dele, é muito bom, vai ser muito bom, não sei se para o Brasil ou para a Europa, que é a cabeça dele, né? É dele definir, quando você tem uma competição, os jogos importantes, você não pode abrir mão de jogador que decide jogos, cara. Independente de estar cansado, o cara decide jogo. Então, você não pode... O que está é o seguinte, você não pode ter no banco um time que faz mais gol do que está jogando. Tem alguma coisa que está Então, você tá equivocada falando aí. do cara que Quanto decide? mais jogadores eu tenho dentro de uma equipe que bota a bola para dentro, é muito melhor. Porque você sabe que passa por um, passa por outro, mas alguém bota a bola para dentro. E ele está abrindo mão por causa que ele quer montar o esquema, que ele contratou jogadores, sei lá, e os caras não estão rendendo, e não é aqueles jogadores que botam a bola para dentro. Então o Pedro bota a bola para dentro. Bruno Henrique bota a bola para dentro. Entendeu? Os outros. Você contratou por 10 milhões, por 15 milhões, 20... mas o cara não está conseguindo ser aquilo que esperava que ia ser. Ele dá explicações táticas, por exemplo, que como ele sabia que o time viria para cima dele, fazer a marcação alta, ele teria que trazer o time atrás, teria que ter velocidade, então não era o momento do Pedro para ter essa partida de velocidade. Entrou depois do jogo. Ele entende de futebol. Mas o Pedro tem diversas alternativas para fazer gol, cara. É um cara que, se a bola chegar no meio da área, o zagueiro fica desesperado, porque ele pode virar para a esquerda, para a direita, cabecear. Ele tem uma virtude que os outros não têm. Sabe o que é? Exatamente. Ele é um centroavante que os caras acham ele, porque centroavante o cara tem que achar ele. Né, ficar preso dentro. E ele tem o seguinte, se também ele sair um ladinho aqui e ele receber uma bola, ele bota os caras na cara do gol ainda. Sim. Porque ele faz tabela, ele sabe fazer uma jogada. Agora veio uma data FIFA, né? E sempre tem uma surpresa pós-data FIFA. O Flamengo agora teve tempo para treinar, já sabemos que... E tem que ganhar o jogo do Botafogo. E não vai ter De La Cruz, Saúl, tem desfalques e tal, mas enfim. E o Botafogo joga tudo também. Também. Para não sair Jogo da zona dos duríssimo. 6 Agora, aqui. assim, o Palmeiras mostrou. O Palmeiras não tinha 6, 7 Eu queria titulares falar aí. do Abel. Porque ele joga contigo titular, depois ele entrou contra o Juventude. Ele tinha 3 titulares de campo. Isso, sei lá, só, uma coisa só. assim. E não tinha o Roque E o O Flaco. Flaco e o Lopes. Flaco. Isso. Mas Nenhum então- dos dois. E meteu, foi logo 4-4, que Só depois uma- saiu o gol, chegou a 4-0. Só uma coisinha O nesse Palmeiras tem uma jogo. capacidade, uma força nesse momento Sim. que me parece diferenciada. Então, e a força mostra ainda porque o Bruno Rodrigues, garoto que operou o joelho 2 vezes seguidas, ficou um cara parado terrível. ficou 2 anos sem fazer um gol. Ele chegou e fez um gol contra o Juventude e o ambiente, você vê que o ambiente é totalmente unido, o ambiente está colado. A reação de apoio ele foi fantástica. Todo mundo, estádio, jogadores, tudo. Então isso mostra o ambiente que está o Palmeiras. Nós temos os lances aqui, vamos ver os gols. Vamos dar uma olhada, depois você volta para a gente falar o assunto, porque o Palmeiras é o grande assunto do momento agora. Quero lembrar que há 3 rodadas atrás o Flamengo estava 5 pontos na frente do Palmeiras, agora já soltaram, depois eu falo. Aí, então, vamos lá. Esse foi o primeiro gol. É o primeiro gol, Do cara que mais gols fez no Allianz. foi o cara que Que é mais fez gol reserva, no que é o Allianz. Rafael Veiga. Ela sou o Rafael Veiga. agora é o Aí vem Bruno pro segundo, Rodrigues. é o gol dele. É. O goleiro também é bom, Esse o goleiro, ajudou. mas teve uma falha, uma não é- tristeza.
O problema é do goleiro. Mas O teve uma centroavante falha. cabeceou pro gol, não é? O Jandrei, ele tinha feito defesas Olha lá. importantes antes desse lance. Mas não é a primeira vez que Foi ele foi emocionante buscar. esse gol, né? Aí veio o terceiro gol. Bruno Fux. O Bruno Fux Primeiro chegou gol do por ali Fux. pelo zagueiro. Primeiro gol dele pelo Olha Palmeiras. onde é que ele estava. É. Olha só, a bola no Veiga no fundo. O Veiga levanta. O Veiga não dá. Esse é assistência. E assistência. Isso não foi um passe, isso foi assistência. Aí, ó. Esse aí também é Foi assistência. cruzamento. Maurício. E aí o Maurício chegando e fazendo. E o Não, o Maurício Juventude, cruzou. Felipe Anderson. Felipe Né? Anderson. o Maurício entrou, o Felipe Anderson que fez. Sim. E agora Uma nós vamos... assistência. Isso é uma assistência também de muita qualidade. Olha como né? ele olha antes, você viu? Uma cabeça levanta para olhar. Mas a outra Aí foi depois da mais entrada do precisa. Nenê, viu? Olha lá, o Nenê entrou Porque não sempre o Nenê que mete a bola para ele fazer de pra cabeça. fazer uma assistência. Não. Hã? O Nenê deu uma assistência lá, ó. Conta como assistência Ah, pra lá. ele, ó. Conta com mais uma E assistência. curioso que o zagueiro se machucou e não quis sair, né? O médico pediu pra ele sair, ele não quis sair do jogo, não. Agora está repetindo os gols. Está repetindo os gols e o que eu queria dizer é que se nós esquecermos esse jogo aqui, porque foi o jogo que o Palmeiras estava com um jogo a menos. Então, nas 2 rodadas anteriores, eu me lembro que há 3 programas atrás, o Flamengo estava 5 pontos na frente do Palmeiras. E em 2 rodadas, o Palmeiras fez 6 pontos, vitória e vitória, e o Flamengo fez 1 ponto só. O empate com o Cruzeiro e a derrota para o Bahia. Então, aí a diferença foi... Aí eles ficaram iguais e o Palmeiras teve direito a esse jogo. É muita coisa quando você em 6, uma decisão assim, em 6, 2 O momento jogos, do Palmeiras o time é muito faz 6 favorável. pontos e o outro só faz 1. Aqui nós. E o Cruzeiro... Mesmo, terceiro gol do Japão, o goleiro pegador de pênalti dos Itaquera pegou borboleta. Eu acho pouco pra você, Hugo Souza. Acho pouco, você se acha demais. Você é muito arrogante. Pegou borboleta no terceiro gol, que isso? Nossa senhora, o jogo tá por volta aí dos 28, 29 minutos, quando eu comecei a gravar esse vídeo, mas não sei não, hein? Não sei se a seleção brasileira vai conseguir empatar, fazer o 4º gol, não. Acho mais provável do Japão fazer o 4º gol do que o Brasil buscar o empate, né? E porventura aí fazer o 4º. Que fase, hein? Poxa, eu pelo menos tava botando fé aí no Ancelotti, né? Ah, não sei, cara, parece que tá enraizado no jogador brasileiro, a arrogância, o salto alto, né? Enfiaram 5 na Coreia, tá certo que hoje foi um Brasil bastante mexido, né? Muitas mudanças na escalação, não sei nem se o Estevão chegou a entrar no segundo tempo ali, né? Que é um dos grandes jogadores que desequilibram nessa seleção, mas, pô, é seleção brasileira, né? Abre 2-0 e toma virada, cara. Tá louco. Eu acho que o técnico do Japão, né? A seleção japonesa anda vendo aí os jogos do Palmeiras, né? Virando jogos aí praticamente impossíveis. Enfim, rapaziada, hoje é o último dia aí de data FIFA, tá? Falando aí de jogadores do Verdão, né? Que foram convocados. O Gustavo Gomes foi titular do Paraguai aí contra a Coreia. Agora é aguardar o jogo da Argentina, que joga hoje, horário de Brasília, às 9 horas da noite. O jogo é lá nos Estados Unidos, contra Porto Rico. Vamos ver se o Aníbal joga alguns minutos, né? O Flaco também. O Lionel Scaloni falou que o Flaco teria oportunidade. Vamos ver, tá? Mas, enfim, mesmo com o último dia de data FIFA, esses 3 jogadores aí devem ser desfalques, né? Para o jogo de amanhã contra o Bragantino. E para amanhã a CBF escalou o árbitro Rafael Claus, tá? O pessoal do VAR, né? Os assistentes ainda não foram divulgados. Lá no Rio de Janeiro, quem apita Botafogo e Flamengo é o árbitro carioca Alex Stefano. Até o momento, foram vendidos pouco mais de 25 mil ingressos para o jogo de amanhã. Vale lembrar que teremos capacidade reduzida por conta aí da montagem de palco, né, lá no
no setor norte. Então deveremos ter aí por volta de 33, 34, 35 mil torcedores no Allianz Parque. Família, quero falar agora sobre mercado, né? Nós falamos aqui que o Palmeiras não vai agir no mercado, né, na próxima janela, como fez, tá? Nesse ano de 2025, principalmente nessa última janela, tá? Vai trazer peças para reposição e 2 jogadores aí, de acordo com o André Hernan, que podem ser negociados, vou trazer para vocês aqui, Facundo e Giai. Palmeiras, tá? Já sabe aí, né, que eles vêm recebendo sondagens e eles podem ser negociados na próxima janela. Nos bastidores, inclusive, já existe um entendimento que no planejamento, né, para a próxima temporada, o time precise de uma reposição para cada saída aí, certo? Então, não vai ser surpresa, né, pelo menos internamente aí, se Facundo e Giai forem negociados ou porventura aí, né, algum outro atleta. Eu acho, tá? Eu acho que o Giai pode se valorizar ainda mais, né, até o final da temporada, assim como o Facundo. Ontem fez um gol no jogo aí do Uruguai contra o Uzbequistão, certo? Porém, o Facundo, quando joga, né, quando tem oportunidade no Palmeiras, parece que ele destoa um pouquinho dos demais. Mas é um jogador que, mesmo assim, vem recebendo muitas sondagens, tá? Então, o Verdão aí trabalha, né, para possíveis saídas aí, repor essas possíveis saídas de Facundo e Giai. Você, torcedor palmeirense, negociaria esses 2 jogadores na próxima janela ou não, tá? Deixa aí nos comentários. Para quem não sabe, somos embaixadores da GoCase e trago novidade para vocês nos próximos dias aí, tá? Corre, você que quer garantir a sua capinha personalizada do Verdão, garrafinha térmica também, tá? Produtos licenciados do Palmeiras, tem várias outras coisas também no site deles, certo? Você pode dar uma olhada lá através do QR Code que está aparecendo aqui na tela. E a novidade para vocês é a seguinte: nos próximos dias o desconto é em dobro utilizando o nosso cupom. Coloca lá, GOALVIVERDE, que você vai ter desconto em dobro nos próximos dias. Então, não perca tempo e garanta já a capinha, sua capinha, né, personalizada do Verdão. Você pode personalizar do jeito que você quiser. A garrafinha aí também. Se você optar por produtos que não sejam do Verdão, também você vai ter desconto, certo? E tudo lá no site da GoCase. Não esquece de utilizar o cupom que está aqui na tela. E hoje o Verdão finaliza a preparação para o jogo de amanhã contra o Bragantino. Não tenho certeza, mas se for seguir os últimos treinamentos que antecedem os jogos no Allianz Parque, o Palmeiras deve treinar hoje à tarde lá no Allianz Parque, tá? Ao que tudo indica aí, Abel pode fazer ao menos uma mudança e no ataque. Vitor Roque volta de suspensão, então pode ser que ele forme a dupla de ataque com o Bruno Rodrigues, certo? Ou o Abel saque o Bruno Rodrigues e coloque o Vitor Roque ali com o Maurício ou com o Veiga, enfim, tá? Vamos ver o que o Abel vai preparar para amanhã, né? Emiliano Martínez e Facundo Torres estão sendo aguardados de volta, né, dessa data FIFA, eles que jogaram ontem pela seleção uruguaia. Vamos ver se o Emiliano Martínez volta bem, quem sabe o Abel possa utilizá-lo ali como o 5, né, como o primeiro volante. Bom, mas ao que tudo indica aí, Vitor Roque, né, deve voltar à equipe titular, então pelo menos uma mudança deve ser feita aí, tá? Em relação ao time que jogou o último jogo contra o Juventude. E o Arsenal colocou o Gabriel Jesus na lista de negociáveis para a próxima janela. Nós já falamos aqui em relação ao Gabriel Jesus, né? Possivelmente aí podendo vestir a camisa do Verdão em 2026. Só que, de acordo com informações que chegaram pra gente,
O atacante quer permanecer na Europa, tá? Perdeu espaço lá, teve contusão no Arsenal, né? Então, o Arsenal já admite aí colocar o jogador nessa lista de negociáveis na próxima janela. Então, Gabriel Jesus, por enquanto, tá? Parece que a vontade do jogador é permanecer na Europa. Por enquanto, nessa próxima janela aí não vai dar negócio não vamos ver o menino de volta ainda, beleza? Vou ficando por aqui, agradeço a audiência de todos vocês em mais um vídeo. Não esquece de deixar o like se ainda não deixou, hypa nosso vídeo, comenta, se inscreva, compartilha. Mais tarde a gente volta, tamo junto e avante palestra. Gerson no Palmeiras ganhou novos capítulos no início dessa segunda-feira. Segundo reportagem de André Hernan e Bruno Andrade, Palmeiras quer sim Gerson, mas ainda não há nenhuma negociação envolvendo Zenit, Palmeiras e atleta. Porém, uma informação quente é que Zenit não está contente com Gerson, assim como Gerson não está contente com o futebol russo. Para negociá-lo, quer Riquelme Felipe. Então Zenit já teria avisado o Palmeiras que, se o Palmeiras tiver de fato interesse oficial, com proposta na mesa, para querer repatriar Gerson ao futebol brasileiro, vai ter que envolver Riquelme Felipe. Riquelme Felipe é um jogador que o Zenit já quer, desperta interesse de clubes europeus, então teria essa troca e aí o Zenit vai ver se é suficiente ou se o Palmeiras ainda teria que dar uma quantia em dinheiro. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque essa novela promete. A janela está fechada, seria somente para a próxima temporada e vai dar muito o que falar ainda. Vamos pro vídeo. Condição de família, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quero começar falando sobre Felipe Melo, que ontem deu uma declaração incrível e que a gente precisa exaltar. Ele falou tudo e defendeu a Sociedade Esportiva Palmeiras, não como torcedor que virou do Verdão, mas como a realidade, é o que está acontecendo nos últimos anos no nosso país, principalmente esse ano, em 2025, onde alguns dias, algumas semanas aí, a gente vê ataques acontecendo de forma sem noção e extrapolada. Bom, vamos lá. Felipe Melo fala assim: o Palmeiras hoje é o clube mais odiado do Brasil, devido ao seu sucesso nos últimos anos. É visto literalmente como o maior rival por corintianos, são paulinos e flamenguistas. 3 das 4 maiores torcidas do país se unem para atacar o Palmeiras. E é o que acontece, e é o que está acontecendo. Rapaziada, o maior rival do Palmeiras é o Corinthians. O Corinthians, ele não tem futebol para ganhar do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Para título, nós estamos falando de título. O Corinthians não tem chance de título no Brasileiro, não tem chance de título na Libertadores. O São Paulo não tem chance de título no Brasileiro e nem na Libertadores. Sobre o Flamengo, esse sim, briga com o Palmeiras pelo Brasileiro e pela Libertadores. Eles não são o nosso arquirrival direto aqui do estado, mas esportivamente é o rival do Palmeiras nos últimos anos e vice-versa. Esportivamente. Esses 3 clubes se unindo nas 4 maiores torcidas do país, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, dessas 4, tirando o Palmeiras, 3 se unem para atacar o Verdão. É o que a gente vem falando há muito tempo e às vezes precisa de um cara na imprensa para falar. Não necessariamente um jornalista, mas um cara que está tendo voz, que foi contratado para falar o que muitos jornalistas não podem falar ou que não têm coragem de falar. Felipe Melo defendeu o Palmeiras e falou que o Palmeiras é o clube mais odiado do Brasil. Vamos falar sobre algo que o Abel Ferreira tem feito e tem dado certo. Eu tô batendo nessa tecla há um tempinho e aconteceu de novo, né? O Palmeiras, na véspera do jogo contra o Juventude, por mais que tenha tido muitos desfalques, na sexta-feira treinou aonde? No Allianz Parque. Tem que treinar no seu estádio porque a grama é diferente da grama do centro de treinamento, da academia de futebol, do CT. Apesar de ser sintético os dois, a grama do Allianz Parque tá muito ruim. Então, o Palmeiras tem que treinar muito mais lá do que os outros jogadores, do que os outros adversários, né? Então, o Palmeiras treinando no Allianz Parque um dia antes, ele consegue fazer jogadas ensaiadas, porque é um campo maior, ele consegue ter
dimensão de onde tá ruim e onde tá bom a parte do gramado, onde pode molhar um pouquinho mais no primeiro tempo, porque o Palmeiras ataca por um lado, onde pode molhar mais no segundo tempo. Enfim, são táticas que têm que ser utilizadas e o Palmeiras está fazendo isso com maestria. Mais uma boa para Abel Ferreira. Abel que cutucou a torcida do Palmeiras na sua coletiva, de novo, mostrando aquele rancor, mas ao mesmo tempo ele exaltou a Mancha Verde, exaltou a torcida do Palmeiras, ele bate, assopra. O que a gente espera é uma paz. E parece que no dia seguinte ele falou, pô, acho que eu tô subindo muito o tom, né, com a torcida, nós estamos ganhando. O futebol brasileiro é assim, quando você ganha, você é exaltado, você é colocado num pedestal, quando você perde, você é criticado, são ingressos caros que os torcedores pagam, enfim. No dia seguinte, Abel Ferreira fez o post da arte que nós, mídia palmeirense, influencers, seja como vocês gostam de falar, torcida organizada, todos os grandes portais da internet que cobrem o Palmeiras, nós postamos essa foto aí de capa com um texto defendendo o Palmeiras, dos ataques de rivais, dos ataques da imprensa, dos ataques contra o Palmeiras na competição do Brasileirão, porque a gente teme sofrer represálias por conta daquele erro de arbitragem, enfim. E ele compartilhou também essa foto que nós compartilhamos, olha que legal. E além disso, ele compartilhou no dia seguinte o mosaico que a Mancha Verde fez em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Então assim, aos pouquinhos eu acho que a gente vai erguendo uma bandeira branca da paz, e é isso que a gente precisa. Abel Ferreira exaltou a Mancha Verde, falou que quando a Mancha tá com o Palmeiras, nós somos foda, nós somos quase imbatíveis. E é isso aí, a gente tem que estar com o Palmeiras, tem que estar com o Abel, tem que estar com os jogadores, tem que estar com a Mancha, tem que estar com a Leila, tem que estar todo mundo unido a partir de agora em diante, rapaziada. São 2 títulos muito grandes que a gente vai buscar. Então esqueça o que passou, vamos focar na positividade e ter muito apoio para essa equipe buscar esses 2 títulos importantíssimos, não é mesmo? Bom, hoje eu trago mais uma novidade, ó, é esse cara aqui que vai trazer para vocês essa novidade, ó, São Marcos. A Golcase, rapaziada, que é parceira do canal, fez uma coleção do São Marcos, olha isso, ó, São Marcos 12, essa garrafinha aqui é incrível, ó. Essa garrafinha pra você levar pra academia, levar pro seu trabalho, levar pra sua caminhada, enfim. São Marcos de Palestra Itália fez essa parceria aí, ó, junto com o Palmeiras, com a Golcase, produto oficial licenciado. Vou deixar aqui pra vocês. Olha, o QR Code tá na tela, o link tá fixado nos comentários e na descrição também. E com o cupom PARMEIRA você ganha um desconto exclusivo lá na Golcase. Tem capinha de celular, tem powerbank, tem garrafinha, tem copo de cerveja, tem tudo que você possa imaginar lá na Golcase. Bom, vamos lá falar sobre Lewandowski no Barça. Parece que ele não vai renovar lá, hein, rapaziada? Não quero ele no Palmeiras, não. Segundo uma fonte lá do Sport, jornal espanhol, o Barcelona já avisou que não quer renovar com Lewandowski e vai buscar um jovem centroavante. Aí eu te pergunto, o Endrick não consegue jogar no Real Madrid. Por que não o Barcelona não contratar o Endrick? Imagina, Endrick, Yamal e Rafinha colocando assistências para ele fazer gols. Rapaziada, eu se fosse o Endrick buscaria esse contato com o Barcelona. Ele não tem nenhuma oportunidade lá no Real Madrid. Imagina? Bom, não só o Barcelona, né? Mas o PSG também precisa de um centroavante. E, segundo algumas fontes aí do futebol europeu, Luiz Henrique teria pedido a contratação de Endrick para o PSG. Aí sim eu falo para você, seria uma baita de uma contratação e também um upgrade para ele, não por time, não por clube, mas por projeto de carreira para ele ter minutagem e jogar. E aí nós poderíamos ter Palmeiras contra Endrick no final do ano, hein? Porque o PSG já está na final do Mundial, do Intercontinental, e o Palmeiras, se ganhar a Libertadores, vai disputar o Intercontinental. E aí, se você fosse o Endrick, iria para o Barcelona ou para o PSG? Ou ficaria lá eternamente no Real Madrid esperando uma oportunidade? Deixa aqui nos comentários. Grande abraço e uma ótima semana. Na Rádio Tupi, o Palmeiras tem 3 obstáculos para avançar na contratação de Gerson: a concorrência de outros clubes, o alto custo e a necessidade de apresentar um projeto atraente. Hoje, o Meia não se considera mais feliz no Zenit e pode buscar um novo destino em 2026. Quando jogava no Flamengo, ele era frequentemente convocado para a seleção brasileira.
O clube russo, por outro lado, até topa negociá-lo, mas deseja recuperar o dinheiro investido. Para contratar o Coringa, eles gastaram 25 milhões de euros. Em campo, o Verdão segue atravessando um grande momento e no sábado somou 3 pontos importantíssimos ao bater o Juventude por 4-1 no Allianz Parque. O treinador Abel Ferreira, em coletiva, fez elogios ao elenco e projetou a sequência da temporada. O título só vai ser decidido na última rodada. Adianta pouco olhar para a tabela agora, disse. O que acho que é importante os jogadores entenderem, sobretudo os que têm jogado menos, é valorizar o trabalho deles. O que falo todos os dias, completou o comandante. No dia 15, o Alviverde volta a campo e enfrenta o Red Bull Bragantino em casa. Com 26 jogos disputados, o Palmeiras tem 3 pontos a mais que o vice-líder Flamengo. E você, torcedor, o que acha da situação de Gerson? Deixe sua opinião nos comentários.